Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje irei mostrar como automatizar um atendimento usando a API não oficial. Nós temos aqui o contato meu de teste e esse direito aqui vai ser automatizado. Então, qual o objetivo? Eu mandando uma mensagem aqui qualquer, a intenção é que esse nosso camarada aqui da direita responda automaticamente o zap que entrar em contato. Tá ok? Fique conosco e nos acompanhe para saber todos os detalhes. Bem pessoal, para instalar a API não oficial, a gente tem que seguir alguns passos aqui. Na instalação, que é o primeiro passo, nós iremos criar um diretório, que eu já fiz aqui, no meu temp, WhatsApp Web, tá ok? E em seguida, iremos copiar para esse diretório o conteúdo que eu já disponibilizo no GitHub para vocês, que são 2 arquivos e mais essa pastinha aqui. Na verdade são quatro itens, porque tem também um arquivo de comandos. Então vamos copiar e jogar no diretório criado. Pronto. Próximo passo é instalar o Node.js no computador de vocês. Eu esqueci de comentar, tá pessoal? Aqui eu estou reproduzindo a instalação no ambiente Windows. Caso seja em outro sistema operacional, aí vai ser diferente. Eu já instalei o Node aqui, então não vou instalar novamente, mas não tem erro não. Vocês vão entrar no nodes.org, descarregar. A API não oficial, pessoal, exige a partir do Node versão 18 para cima, tá ok? Então teria que ser dessa versão aqui em diante. Depois vocês também vão informar aqui qual a versão do teu Windows e descarregar, tá ok? Feito isso, se o Node ficou instalado corretamente, vocês têm que rodar esse comando aqui, node-v. Pronto. A resposta tem que ser a versão do Node instalado, tá ok? Próximo passo é ir no site da API para verificar qual é o comando que a gente tem que dar lá para instalar os pacotes da API não oficial. O link é esse daqui, pessoal. Já vai cair no GitHub, no repositório, né, onde estão os arquivos da API não oficial. Se vocês rodarem mais para baixo, ele tem um comando aqui. Esse comando deve ser dado, pessoal, na pasta onde a gente está copiando os arquivos lá, onde estamos instalando todo o ambiente. No meu caso, então está dentro de temp e depois dentro de WhatsApp Web. Pronto. Aqui iremos rodar esse comando e deixar ele aí, porque demora um certo tempo. Pronto, pessoal. Eu pausei o vídeo e voltei agora. Depois de tudo instalado, se vocês voltarem lá no diretório, vai ter sido criado esse diretório Node Modules, tá ok? Próximo passo, a gente tem que rodar alguns comandos extras aqui, poder rodar o nosso exemplo, a gente tem que instalar algumas coisas aqui além.
E esses comandos estão dentro do comando txt. Vamos instalar, são 3 bibliotecas, tá ok? E essa pasta helps já está lá, que é essa daqui, ó. Então ela a gente já pegou lá do conteúdo do GitHub. Temos que rodar esses 3 comandos aqui no prompt do DOS mesmo. Colar e dar o Enter. Vai demorar um pouquinho. Pronto, pessoal. Agora a gente vai rodar o próximo. Vou pausar o vídeo novamente, porque demora. Pronto. E agora vamos rodar mais instalação de mais uma biblioteca aqui. Pausando o vídeo novamente. Pronto, pessoal. Já rodamos 3 comandos. Tá ok? Essa pasta aqui, como eu disse, já se encontra lá no diretório. Isso daqui é um bizu que eu vou deixar quietinho aqui. Só se caso der erro que a gente vai usar esse conteúdo aqui. Vamos agora no próximo passo subir o bot. Para subi-lo, lá na pasta onde se encontra, via prompt do DOS, a gente tem que dar esse comando, que é o node subir o arquivo JS que se encontra no diretório. Vamos pedir para o node executar esse camarada aqui. Então aqui, no prompt do DOS, vou dar só um CLS para limpar a tela. Vamos colar e Enter. Pronto. Ele acusa aqui que já está rodando na porta 4500 localmente aí no seu computador, tá? Próximo passo, pessoal, é acessar um caminho local no computador para podermos gerar o QR que vai ser lido pela conta a ser conectada. Esse caminho será localhost 2.4500. Pronto. Já acessei, ele já montou uma página lá para a gente poder fazer a nossa conexão. Vou dar um nome qualquer. E vou clicar no criar. Vai demorar um pouquinho. Ele vai gerar o QR para nós lermos em seguida. Vejam, já montou o QR lá e agora eu vou conectar o dispositivo aqui da minha conta que vai ser automatizada. Pronto. Ele está lendo o QR e automaticamente ele vai dar que foi conectado e lá no site vai ter que atualizar. Pronto. Dizendo o WhatsApp está conectado. Pronto, pessoal. Já conectamos então a nossa conta aí que a gente desejava, certo? Voltando lá ao ambiente do início da apresentação, eu tinha duas situações com um cliente entrando em contato com uma loja. Vou até limpar aqui para não confundir. O zap da esquerda vai conversar com o da direita, sendo que o da direita está automatizado e vai interagir sem necessidade de um ser humano responder, tá ok? Voltando lá à nossa sequência, a gente vai testar o bot agora, que é o próximo passo. Indo na nossa conta lá e simulando um acesso com uma loja que está automatizada. Esse aqui seria o contato da loja. Então, tá aqui o zap.
do cliente e aqui o zap da loja. Vou aqui iniciar a conversa. Pronto. Ele vai dizer aqui: oi, bot. Olha, o bot já tá interagindo. Ele mandou uma carinha triste aqui, porque ele não entendeu o comando, dizendo, né, que ele só entende alguns comandos que estão aqui na listinha. E tá aqui a conversa no lado do bot. Vamos então pedir aqui que ele nos retorne um pong, que é esse comando aqui, é o que ele faz. Ó, o ping do cliente chegou aqui e ele já me mandou um pong. Vou pedir para que ele reaja à minha última mensagem. Ele deu um joinha aqui. Vou pedir para que ele me mande uma mensagem qualquer pelo WhatsApp. Então vou pegar aqui meu contato. Ainda vou colocar um emojizinho aqui. Enviar. O comando vai chegar aqui no bot, ó. Mande uma mensagem para esse número, uma mensagem de texto qualquer. Aí aqui ficou meio estranho porque eu estou mandando para mim mesmo, é só para mostrar para vocês que ela voltou para mim, porque foi o bot quem mandou. Se eu mandar novamente então algum texto que ele não saiba o comando, eu coloquei um olá, ele não está esperando receber um olá. Ali vai dar uma carinha de triste nesse olá e vai dizer que não entendeu o comando. Esses comandos, pessoal, estão todos aqui no arquivo index. E vocês podem brincar e colocar os comandos que desejarem lá. Se a gente abrir ele aqui no editor, aqui nessa parte, ó, que é onde ele captura as mensagens que chegaram. E tem vários ifs aqui. Se for ping, ping reply, se for ping, se for send to, que é o de enviar mensagem. Se for echo, mention, e por aí vai. Sendo que no finalzinho, quando ele acha um comando que não esperava receber, que ele imprime a carinha triste, né? Tanto que, vou mudar aqui para vocês verem. Vou colocar um outro emoji lá. Em vez da carinha triste, eu vou colocar isso daqui também. Pronto. Vou imprimir duas carinhas. Tá? Toda alteração nesse index.js, vocês têm que vir aqui e dar um Ctrl C para parar o bot. Tá ok? E depois rodar o node index.js novamente. Aí tem que esperar um pouquinho, porque ele tá pegando a teste e vai subir ela. Pronto. Em torno de 10 a 20 segundos. Se formos lá agora, tentar mandar um outro comando aqui que não existe na listinha. Ele tem que imprimir duas carinhas pra gente. Interessante. Não saiu nada. Vou comentar aqui que já estava antes. E vai sair só essa carinha aqui de raiva, né? De triste, de revoltado. Parar o robô, subir o robô. Pronto, espera um pouquinho até dizer que está pronto na 4500. Vamos lá.
Ping Pong ele respondeu. Se eu mandar algo que não está na lista, vou mandar aqui um info. Aí tem que mandar as informações do contato da loja. Cliente teste, o número, rodando Android. Vou mandar aqui um comando que não existe lá e tem que mandar uma reação de tristeza. Ah, agora foi. Então só para vocês verem como era a carinha antes. Quando eu errava um comando, a carinha era essa. Aí eu fui lá e alterei para passar a ser essa daqui. Bem, com isso a gente já automatizou esse atendimento. Um exemplo bem simples, né, que ele fica só respondendo alguns comandos. Mas a aplicação disso daqui é imensa. E nossa intenção é fazermos mais vídeos mostrando como usar essa automatização para facilitar várias tarefas. Seguindo o nosso roteiro lá, eu já até adiantei. Testar o bot e interromper o bot. Para interromper, eu já falei para vocês, é Ctrl C na tela do terminal. Que é vir aqui e dar Ctrl e o C seguido. Aí ele volta aqui para o prompt. E se vocês forem lá e até rodar esse camarada aqui na porta 4500, vai dar uma página não encontrada. Tá ok? Porque a aplicação não está mais respondendo a porta 4500, a gente parou ela. Pessoal, eu gosto de frisar bastante alguns detalhes sobre o uso da API não oficial. Como vantagem, a gente tem aí uma grande vantagem, né? Que é o custo, que é bem menor. Praticamente você tem que ter só o custo do teu servidor rodando 24 horas lá com o Node.js conectado. Aí você vai ter que partir para uma hospedagem. Ou você no seu próprio computador sobe o serviço, faz o que tem que fazer, depois encerra ele, né? Inconveniente que no que você encerrar, se o cliente entrar em contato com o teu bot, aí ele não vai ter uma resposta automática. Sobre os riscos, a não oficial ela é muito instável, porque apesar dela oferecer as funções similares à API oficial, é desenvolvida por terceiros, né? Logo, qualquer atualização no WhatsApp vai derrubar a API não oficial até que os desenvolvedores encontrem uma solução. E fora isso, o que eu acabei de comentar, é necessário você ter um servidor rodando o Node 24 horas por dia. E é sujeito a falha, né? Esse computador pode dar problema, a tua hospedagem pode dar problema e sair do ar e você ficar sem o serviço. Um outro problema mais grave, pessoal, é que seu número pode ser banido, tá ok? Então tem que tomar cuidado aí se você for usar a API não oficial para enviar mensagens, porque a Meta vai olhar com maus olhos essas campanhas aí que estão sendo enviadas do seu número. O ideal é você fazer de tudo para que a Meta ache que é um envio normal. Você foi lá e está enviando na munheca, né, na mão, um por um, todos os seus clientes. Se ficar automatizado demais, uma grande quantidade de mensagem num tempo pequeno, com certeza vai desconfiar que tem um bot ali e vai banir seu número. Mostramos aí como instalar a API não oficial e fazer umas brincadeiras aí, uns comandozinhos. Mostramos também como interagir aqui e adicionar comandos caso vocês desejem, ok? Espero que tenham curtido. Se inscrevam no canal e dê aquele joinha. E em breve a gente vai trazer mais coisas interessantes para vocês. Um abraço e até a próxima.